Oi, meninos e meninas. Hoje nós vamos falar de esquistossomose. Já devem ter ouvido falar, né? Esquistossomose é a famosa doença do caramujo, né? Ou barriga d'água. Então, vamos falar de esquistossomose, que vai ser, então, uma parasitose causada pelo parasita Esquistossoma mansoni, né? Isso aqui a gente fala, ele se escreve, né, aqui com um SCH, mas a gente fala Esquistossoma mansoni, como se tivesse um Q aqui. Bom, falando dessa doença, então, inicialmente ela é uma doença assintomática, mas ela pode vir a causar sintomas e graves problemas de saúde, né, na vida do paciente, podendo levar até mesmo à morte. Então, é uma doença de grande importância também, como as principais parasitoses que a gente tem estudado nessa matéria. E aqui no Brasil, ela é conhecida popularmente, né, como xistose, acredito eu que por causa da forma, né, como a gente fala, esquistossomose, né, o pessoal mais simples de antigamente deu o nome de xistose. E como barriga d'água, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né, a barriga d'água, que é aquela doença em que o paciente fica com essa aparência aqui, né, vai ficar ali então com o abdômen bastante inchado, ou como doença dos caramujos, como eu já falei para vocês aqui no início, né? Que é uma das formas que ela é bem conhecida aqui no Brasil. Geralmente é conhecida mais como doença dos caramujos ou como barriga d'água. Esse daqui, então, é um dos caramujos, né, que podem transmitir a doença. Nós temos o parasita em si, né, nessa imagem aqui, nós temos o macho e a fêmea. Vou falar um pouquinho mais para frente para vocês sobre como isso acontece. E aqui uma das principais manifestações clínicas, né, que é esse inchaço abdominal, que é o popular barriga d'água. Esquistossoma mansoni, né, ele é dessa forma como vocês conseguem ver aqui, nós temos então um macho e uma fêmea. E vamos falar um pouquinho da classificação dele. Geralmente eles são da classe Trematoda, a família Esquistossomatidae, o gênero Esquistossoma, e a gente tem algumas espécies que são de importância clínica, que são essas espécies aqui que vocês podem ver: o Esquistossoma hematóbio, o Esquistossoma japonicum, Esquistossoma intercalatum, Esquistossoma mekong e o Esquistossoma mansoni. Sendo que para nós aqui no Brasil o Esquistossoma mansoni é o principal, e é nele que a gente vai então dar ênfase. Bom, o esquistossoma, né, ele é um parásito heteroxênico. Parasita heteroxênico, vocês já sabem que é aquele que tem dois hospedeiros no seu ciclo, né? Ele vai ter um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o caramujo, principalmente caramujos do gênero Bionfalaria glabatra. Esses caramujos são aqueles caramujos de jardim que a gente consegue perceber, são caramujos d'água, geralmente vivem em pequenos riachos, lagos, e são caramujos que se reproduzem com muita rapidez, né? O seu ciclo biológico de reprodução é muito rápido. E então nós temos grandes quantidades desses caramujos no Brasil, distribuídos de uma forma geral no país inteiro, né? Então, como transmissores, né, falando um pouquinho aqui da classificação dos caramujos, eles são da família Planorbidae, o gênero é o Bionfalaria, as espécies que nós temos aqui no Brasil, principalmente, são o Bionfalaria glabatra, o Bionfalaria stramini e o Bionfalaria tenagophylla. Então, são esses aqui os três principais que nós temos no Brasil. O caramujo africano, que é aquele maior, grandão, que ultimamente, eu não sei na cidade de vocês, tem tido muito, mas aqui em Goiatuba nós temos bastante, ele também é capaz de transmitir a doença, mas em menor quantidade, porque ele tem um outro parasito que é próprio dele. Então, além desse gênero Bionfalaria, né, o caramujo africano, aquele grande também, pode transmitir a doença. Bom, falando da epidemiologia, ela é uma doença típica das regiões das Américas, da Ásia e da África. As espécies, né, as espécies do esquistossoma, eles chegaram às Américas e chegaram aqui no nosso continente, né, durante o tráfico de escravos, vieram junto
né, com os escravos, isso em escravos infectados, doentes, e nos imigrantes orientais e asiáticos. Quando eles vieram, todas aquelas espécies que a gente viu vieram junto também como forma de doença. Só que aqui no Brasil, o que mais se fixou, o que conseguiu então causar a doença foi o Schistosoma mansoni. Por isso que eu falei para vocês, ele aqui para nós no Brasil é a espécie de maior importância clínica. Por quê? Porque ele se adaptou bem às condições, né, da região de origem dele, ou seja, ele encontrou aqui no Brasil águas em quantidade suficiente para se reproduzir e também bons hospedeiros intermediários, que é, por exemplo, o caramujo do tipo Bionfalaria, que é um ótimo hospedeiro intermediário para esse parasita. Atualmente, a gente tem mais ou menos 200 milhões de pessoas infectadas com a doença no mundo. É um número bastante grande, isso ela é distribuída no mundo inteiro. Nós temos mais ou menos 120 milhões de pessoas assintomáticas, principalmente crianças, pois as crianças, em sua maioria, são sempre assintomáticas da doença. Nós temos 20 milhões de pessoas com a forma grave da doença, né? Com a forma hepática. Nós vamos ver mais para frente como isso se dá. E aqui no Brasil nós temos 4,6% da população brasileira infectada. Isso dá um total de 5 a 6 milhões de pessoas. Ela é mais prevalente nos estados de Pernambuco, com 13,85%, Alagoas, 21,5%, e no estado de Sergipe, com 2,57%. Aqui no nosso estado de Goiás, nós não temos uma transmissão muito grande, justamente, né, por ser uma região em que nós não temos muita produção uma produção agrícola que tenha muito uso de água, o uso de rios, essas coisas. E aqui no estado de Goiás nós temos 67 casos atualmente. Bom, vamos falar aqui da morfologia de um modo geral. Vocês vão perceber que é um pouquinho diferente, porque esse parasito ele tem 5 estágios, né? Ele tem 5 formas principais. E dessas 5 formas principais, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, pois todas elas participam do ciclo. E aí tem uma evolução. E aí, então, nós vamos começar falando aqui do ovo. Bom, como vocês veem nas imagens aqui do lado, né, esses são os ovos de Schistosoma mansoni. Eles são, geralmente, né, com esse formato mais angulado, não é um formato oval totalmente, ele vai ter esse formato um pouquinho mais alongado. No meio dele a gente consegue perceber a formação do miracídio, que é a próxima forma de evolução após o ovo. E nós temos também uma região chamada de espículo, que vocês veem aqui nessas imagens, ó, essa pontinha aqui, que é uma das coisas que faz com que a gente identifique de cara quando se faz uma análise no microscópio, a gente consegue observar e entender logo de cara quando vê o espículo, né, que se trata de um ovo de Schistosoma mansoni. Medem por volta de 150 micrômetros por 60, né, e tem esse formatinho oval mais alargado. Esse espículo, né, geralmente fica na parte de trás, então aqui no finalzinho dele a gente vai ter o espículo, e aqui na frente, né, a região da cabeça. E dentro dele a gente vai ter a formação do miracídio, que é a próxima fase da evolução desse parasita. E aí ele caracteriza, por exemplo, um ovo maduro quando a região da casca está transparente. Então, quando a gente tem aqui, ó, essa região da casca bem transparente, a gente consegue perceber que o ovo está maduro e que esse ciclo logo vai terminar. Eles são viáveis por 2 a 5 dias, né? E são encontrados nas fezes. Então, nas fezes, o que a gente costuma procurar é a presença do ovo. Já o miracídio, como eu falei para vocês, o que estava dentro, né, ali do ovo, é essa forma aqui, que é chamada de miracídio. O que é o miracídio, né? O miracídio é a formação do verme em si. Ele vai ter essa forma meio cilíndrica e ao redor dele ele vai ser recoberto por cílios, como vocês conseguem ver aqui, né, em toda a borda do parasito, esses pequenos cílios.
E esses cílios, como vocês já sabem, ajudam, né, na movimentação do parasita no meio aquático. Eles têm por volta de 180 por 64 micrômetros, né, de largura, e na extremidade anterior eles têm uma estrutura que a gente chama de terebratório, que é uma ventosa, que é essa parte aqui. E essa parte, né, só por via de curiosidade, ela vai corresponder, né, ali ao espículo, aquela pontinha que a gente tinha, então, no ovo. Geralmente eles são atraídos pela luz, né, eles têm algo que a gente chama de fototropismo, e a secreção do caramujo, né, faz ele se movimentar. Isso a gente chama de quimiocinese. E ele se fixa, então, no caramujo por meio dessas glândulas adesivas, que esses são esses terebratórios. Então, eles vão procurar ali o caramujo e vão se fixar no caramujo por meio desse terebratório. Falando agora da cercária, uma vez que eu tenho um ovo, ele vira um miracídio, que depois vira uma cercária. E essa cercária ela vai ter um comprimento de 500 micrômetros e ela é composta principalmente por uma cauda bifurcada, como vocês podem ver aqui. Essa cauda bifurcada, ele também tem um corpo cercadiano, que é essa região aqui, tá? Essa região é chamada de corpo, aqui a gente tem cauda e aqui nós temos a região da cabeça. Eles têm duas ventosas, uma oral e uma ventral, então a oral fica nessa região e a ventral fica aqui por baixo. E essas duas ventosas o ajudam então a se fixar. Eles têm um horário de preferência, né, de sair na água, de estar presente no meio aquoso, que é os horários de maior iluminação por dia. Então, geralmente no período da tarde, eles estão em maior quantidade nos lagos, nos riachos, né? E principalmente em água mais parada. E aí eles têm por volta de 1.000 a 3.000 cercárias por dia, que são a sua evolução, né? A gente tem nesses locais por volta dessa quantidade, ou seja, são vários miracídios que se transformam em cercária por dia. Na superfície da água, eles duram de 8 até 24 horas. Por isso nós temos essa formação tão intensa por dia, porque a duração deles não é muito grande quanto a duração do ovo, por exemplo. Depois que a cercária ela é formada, ele então vai se diferenciar em um verme adulto, que pode ser macho ou fêmea. Vamos falar aqui do verme macho. Então, a cercária ela vai se transformar num verme adulto, ela vai amadurecer e vai se transformar num verme adulto. Um verme adulto, ele vai medir por volta de 1 centímetro e ele vai ter uma cor mais esbranquiçada, uma cor clara, né? E a pele dele é coberta por minúsculas projeções que a gente chama de tubérculos, que são essas ranhuras que vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? E é isso que serve de proteção para esse parasita. E aqui nós temos na sua estrutura de um modo geral, ele vai ter aqui uma ventosa oral e uma ventosa ventral, assim como o miracídio também teria, a cercária, né? E aí a ventosa oral e a ventosa ventral vai ajudar ele a se fixar. Aqui nós temos, né, então também, ó, para vocês verem, a ventosa oral e a ventosa ventral. Na extremidade posterior, ou seja, na parte de baixo desse verme, ele vai ter uma abertura, como se ele fosse, então, bifurcado, como se ele fosse dividido no meio. E essa abertura é um canal ginecoforo. Ou seja, o que é isso? É uma abertura que ele vai ter para que quando ele encontrar, então, um verme adulto fêmea, ela possa se alojar aqui dentro e então eles possam ter a sua reprodução. Né? Dentro aqui também dessa bifurcação, dessa área aberta, ele vai ter as suas massas testiculares. E aqui ele vai ter toda a produção, né, de sêmen e de gametas masculinos para poder fazer então a sua reprodução ao encontrar um verme adulto que seja fêmea. Já na fêmea, ela mede por volta de 1,5 centímetro, ela costuma ser maior, justamente porque ela precisa se alojar dentro do macho, então ela se aloja de forma mais profunda, então por isso ela precisa ser um pouquinho maior.
ela vai ter uma coloração mais escura e a pele dela por fora é lisa, então ela não vai ter aquelas ranhuras que o macho tem. O corpo vai ser dividido em duas porções, ela vai ter a ventosa oral, geralmente aqui na ponta, e a ventosa ventral, mais ou menos aqui assim. Ela tem por dentro dela, não aberto como o macho, né, ela vai ter uma vulva, um útero e um ovário, justamente para poder se acoplar com o macho e fazer a sua reprodução, né? Na porção posterior do corpo, ela tem umas glândulas que a gente chama de glândulas vitelogênicas, que são responsáveis pela maturação dos ovos, que ficam nessa região aqui mais ou menos. Glândulas fazem com que os ovos, então, se maturem, eles vêm dessa região, porque o canal vulvar fica mais ou menos aqui assim, bem no meio, e aqui o macho vai depositar então os seus espermatozoides, eles vão fecundar os ovos vão vir para esse caminho, passar pelas glândulas vitelogênicas, vão se maturar, e aí então eles vão para a região do seco, que já é a ponta final dela, que é onde então ela vai depositar os ovos, né, por onde os ovos vão sair. Bom, aqui para vocês verem é a forma de acasalamento dos dois vermes, né, do verme macho e da fêmea. Como eu falei para vocês, a abertura do macho, nessa bifurcação dele, é o que permite que a fêmea entre e para que eles possam então ter a reprodução. E por isso ela é maior, porque ela, senão, se ela por acaso fosse menor, né, ela não teria como sair daqui de dentro depois, então por isso que ela é maior. E aqui então nós podemos ver a parte onde ela tem a sua vulva, entra em contato com o canal ginecoforo do macho e ali então a fecundação, a formação dos ovos. Esses ovos então vão sair dessa região, passar aqui, né, pelas glândulas de maturação e depois vão ser depositados pelo seco. Então, essa é a reprodução, né, aqui do esquistossoma. Evolução das formas, como nós falamos, primeiro a gente vai ter os ovos, que são eliminados pelas fezes do paciente. Os ovos vão originar, então, os miracídios, que é aquela larva ciliada. Os miracídios, né, vão penetrar no caramujo. Aqui eles vão passar por um pequeno estágio, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, que é próprio do caramujo, uma forma própria do caramujo. E eles vão originar as cercárias, que são as larvas flageladas, aquele, né, com a, a cauda bifurcada. As cercárias, então, vão penetrar na pele, na mucosa do homem, e aí elas vão originar no homem vermes adultos. Esses vermes adultos vão copular, macho e fêmea, e vão então depositar os ovos que vão ser eliminados pelas fezes, né? Interessante vocês notarem que essas duas fases podem acontecer no meio aquoso de forma livre, podem estar de forma livre no meio aquoso. Essa parte do ciclo vai acontecer no caramujo. No caramujo ele vai liberar no meio as cercárias. As cercárias vão então se penetrar no homem e essa parte toda do ciclo de evolução do parasita acontece no homem, ou seja, as larvas flageladas, as cercárias, vão penetrar na pele do homem, o homem vai desenvolver o verme adulto e o verme adulto vai depositar ovos que podem estar no meio aquoso. Essa parte do ciclo aqui ela acontece no homem, aqui ela acontece na água e aqui no caramujo. E é a interação desses três, a água, o caramujo e o homem, é que faz a doença acontecer. A gente já deu para dar uma explicada boa ali falando da evolução das formas, mas vamos falar um pouquinho mais do ciclo aqui. Vamos começar então com o homem doente. Esse homem aqui nesse caso, ele já tem então os vermes adultos que vão estar lá nas veias do fígado dele. E aí esses vermes adultos vão depositar os ovos. E esses ovos vão então ser eliminados juntos com a excreta do fígado e vão parar nas fezes do paciente. Esses ovos, em contato com as fezes, se forem eliminados na água, eles vão então se dissolver na água, fazer a sua liberação e vão logo se transformar em miracídios. Se transformando em miracídios, ele vai então procurar um caramujo e vai então penetrar no caramujo.
Penetrando ali no caramujo, ele vai passar por um pequeno estágio chamado de esporocisto, né? Ele estava lá no meio, quando a gente falou das 5 formas, mas a gente não falou dele de uma forma separada. Por quê? Porque é um estágio muito rápido, do qual o miracídio vai se transformar em cercária. Só que antes disso, ele vai passar por um período em que ele vai perder os seus cílios e logo ele vai se transformar na cercária. E por isso, nesse período, ele vai ser chamado de esporocisto. Mas não tem muita importância para nós, porque o esporocisto não sai do caramujo. O que sai do caramujo é a cercária. E aí, então, a cercária, depois de sair do caramujo, elas vão abandoná-lo, elas vão ficar livres na água e, ao ter contato com a pele de um humano, elas vão ter, então, uma penetração ativa através da pele. Não precisa ter nenhum tipo de corte, nenhum tipo de lesão na pele, apenas o contato. Se elas encostarem, elas já conseguem então penetrar na pele do paciente. Penetrando na pele do paciente, elas vão então diretamente para o fígado. Ali elas vão se transformar em vermes adultos, vão acasalar e recomeçar todo o ciclo. Falando aqui agora um pouquinho da transmissão, como a gente já viu, né? Elas penetram na pele do paciente e geralmente em peles mais finas, que são as solas dos pés, das mãos, e isso quando essas áreas estão em contato com água contaminada, né? Ou seja, riachos, córregos, onde a gente tem a presença do caramujo. Elas são vistas, né, em maior quantidade, entre 10 e 16 horas, os horários em que a gente tem mais sol, né, em que o sol é mais abundante. E geralmente elas ficam em locais em que a gente tem valas de irrigação, locais onde tem muita horta, porque o caramujo procura as hortaliças para poder se alimentar, então ele vai estar próximo ali em regiões de açudes e em córregos pequenos. E aí, ao tomar banho, ao lavar roupa, ao caminhar até, né, esses córregos, o paciente pode se contaminar. Bom, manifestações clínicas, né? Como essa doença ela vai então se manifestar? A gente vai ter duas fases. A fase inicial, que ela corresponde principalmente, né, à penetração ali das cercárias, e nessa fase o paciente vai ter alguns sintomas que vão parecer mais um sintoma alérgico do que um sintoma de uma doença em si. Em pacientes que são hipersensíveis, né, que têm uma pele um pouco mais sensível, essas manifestações vão ser mais intensas. Mas, no geral, elas são assintomáticas. E, geralmente, quando a gente tem casos de reinfecções, são os casos em que na infância a criança se contaminou, não teve nenhum tipo de sintoma, como eu falei para vocês, é muito comum que as crianças se contaminem e não tenham nenhum tipo de sintoma. E aí, quando acontece a reinfecção, é porque essa criança ou um adulto, né, já teve o contato com o parasito na infância e aí ele se contaminou novamente. Geralmente, o diagnóstico, quando ela é assintomático, é aqueles diagnósticos que são feitos acidentalmente. Às vezes o paciente está fazendo exame para outra coisa, ou faz um exame de fezes de rotina e aí é encontrado ali os ovos do Schistosoma mansoni. Já na fase sintomática, aí a gente vai ter sintomas que vão ser bem específicos. Aí o primeiro deles é a dermatite cercariana, que corresponde nessa fase de penetração das larvas. E aí o que é isso? São essas erupções de pele que vocês podem ver aqui, né? São pequenos pápulas, que são aquelas áreas pequenas que têm um pouco de secreção serosa dentro. Esse paciente vai ter a manifestação por meio de várias pequenas lesões na pele em forma de micropápulas e elas vão coçar bastante. Esse paciente vai ter a sensação de que ele como se fosse picado por vários insetos, né? Aquela picada de vários mosquitos ou de formigas, por exemplo, mas na verdade é uma reação da pele com relação à cercária. E aí, então, o paciente pode ter, depois disso, de 3 até 7 semanas, um quadro que a gente chama de febre de Katayama. Isso por causa do nome do descobridor. Ele pode ter linfadenopatia, ou seja, ele pode ter aumento dos linfonodos, ele pode ter febre, dor de cabeça, perda de peso, dor abdominal, né? E ele também pode ter casos de quadros, né? De diarreia, de náuseas, de vômitos e até mesmo tosse seca. E aí, então,
Nesse quadro, a gente pode encontrar no exame físico do paciente, né, a hepatoesplenomegalia, como a gente já falou aqui, que é o aumento do fígado e do baço. Exame laboratorial do paciente, a gente vai encontrar a eosinofilias, ou seja, a dos eosinófilos, né, em que nós podemos associar a doença. Já a fase tardia, a gente vai ter, então, o verme adulto, a presença do verme adulto, né, no paciente. E aí ela vai ter as formas crônica, hepatointestinal, hepática e hepatoesplênica, que vai ser compensada ou descompensada. Nós vamos ter, né, após o 6º mês de infecção, ou então ela pode durar muitos anos. E aí os sinais que a gente vai ter vão ser principalmente hipertensão pulmonar, ascite, que é a presença de líquido no abdômen, e ruptura de varizes do esôfago do paciente. Esses são os principais sintomas. Já na forma hepatointestinal, em alguns casos ela pode ser assintomática, mas quando ela é sintomática, o paciente pode apresentar desânimo, pode apresentar indisposição para o trabalho, né? Não estamos falando aqui de preguiça, mas realmente indisposição, fraqueza, tontura, né, cefaleia, dor de cabeça. O paciente pode apresentar também alguns sintomas digestivos, que são principalmente a sensação de plenitude, aquela sensação de que comeu demais, mesmo tendo comido muito pouco. Ele pode apresentar flatulência, ele pode apresentar dor no epigástrico e hiporexia, intercalados com alguns momentos de constipação intestinal. No exame físico, na forma hepática, né, isso apenas da hepática, que nós vamos ter manifestações no fígado do paciente, no intestino e aqui apenas no fígado. No exame físico, né, o fígado vai ser palpável e bastante endurecido, isso é algo que a gente tem que observar bem. Na ultrassonografia, nós vamos ver alguns casos de fibrose hepática, ou seja, vai demonstrar que a área está endurecida. E nas formas hepatoesplênicas, né, nós vamos ter a compensada e a descompensada, que é o que nós vamos ver agora. Na forma compensada, a gente vai ter casos de hipertensão portal, ou seja, aumento da pressão na veia porta. Vamos ter a esplenomegalia, que é o aumento do baço, e o aparecimento das varizes no esôfago do paciente. Alguns sinais, né, que podem ser até mesmo inespecíficos, porque podem parecer que são sinais de outras doenças também, são as dores abdominais atípicas, né, ou seja, dores em regiões em que o paciente não costuma sentir dor, alteração da função intestinal. Essa alteração da função intestinal pode ser como forma de diarreia ou como forma de constipação. A sensação de peso, né, ou desconforto, principalmente na região do hipocôndrio esquerdo, né? Isso aqui se relaciona à região do quadrante superior esquerdo, devido ao crescimento principalmente do baço. Pode ser que o paciente tenha hemorragia digestiva, isso presente nas fezes, que a gente vai perceber. Presença de hematêmese, ou seja, presença de vômito com sangue, ou de fezes com sangue, que é a melena. Ao exame físico, como nós vimos, o fígado vai se apresentar aumentado, o baço também, né? E essa forma é mais comum, principalmente em adolescentes e em adultos jovens também. Já na hepatoesplênica descompensada, ela é uma das formas mais graves e ela pode, então, levar o paciente à morte. E ela vai ser caracterizada principalmente pela diminuição do estado funcional do fígado, ou seja, o fígado pode diminuir muito a sua função, ele vai aos poucos parando de funcionar. E devido a alguns surtos, né, de hemorragia digestiva, o paciente pode ter uma isquemia hepática, ou seja, devido aos surtos de hemorragia, ele pode ter então uma falta de oxigenação. Além dessas localizações, que são principalmente na região do fígado e do baço do paciente, a esquistossomose ela também pode se manifestar em outros locais, como por exemplo nos órgãos genitais femininos, nos testículos, na pele, na retina, e por aí vai, porque ela pode aparecer em qualquer local do corpo, né? E também, além disso, nós temos uma forma que se chama forma pseudoneoplásica, que é quando a esquistossomose provoca alguns tipos de tumores devido a alguns granulomas.
né? Esses granulomas são grandes áreas em que nós temos um acúmulo de ovos. E eles podem, então, parecer com neoplasias, eles podem parecer com tumores. E por isso ela é chamada de forma pseudoneoplase, né? O diagnóstico pode ser feito de forma, como nós já vimos, né? Como exames de fezes. Vou falar aqui um pouquinho para vocês dessa técnica, né? A Catocates e a forma Lutz, que são as sedimentações espontâneas. Pode ser feita também uma biópsia retal, uma biópsia hepática, ou seja, se retira um pedaço de tecido e se faz, então, a pesquisa desse local. E imunológico, que são os exames de sangue, justamente para poder... Bom, esse é um método de Catocates, né? Que é a pesquisa de ovos, principalmente, ele é usado principalmente para o Schistosoma mansoni. E o que a gente se utiliza? Se utiliza uma placa de Petri, se utiliza, né, algumas espátulas, que podem ser de madeira ou não, pinça, lamínula, né, que são essas pequenininhas, aqui ó, essa aqui pintadinha de azul, e uma lâmina de microscópio, né, e geralmente um pedacinho de papel, né, que a gente usa como amostra filtrante. Bom, o que se faz, né? A gente vai pegar então um pouco de fezes com a espátula. Essa amostra de fezes ela é colocada no papel e aí se utiliza uma telinha de metal para poder filtrar essa amostra de fezes. E aí se faz o esfregaço aqui, vai esfregando essa amostra, né, até que ela passe totalmente para a espátula, de forma bem diluída. E aí, então, essa amostra filtrada é colocada no centro do círculo, né, sobre aqui a lâmina, por meio do papel. Vocês veem que esse papel ele é utilizado também como um filtro. E aí se retira o papel e nós vamos ter então um pouco de amostra de fezes aqui na lâmina do microscópio. Aí depois se coloca na placa de Petri, né, uma solução chamada verde malaquita, que é um corante que vai ajudar na visualização do parasito. Por quê? Porque ele é muito transparente, como vocês viram, né, lá no ovo, a representação gráfica do ovo. Então, é preciso essa cor meio verde, meio azulada, para que a gente consiga observar bem o parasito nas fezes. E aí, então, essa lamínula, depois de tingida, ela é colocada aqui sobre a lâmina de microscópio, e aí então ela é pressionada e aí a gente retira o excesso com um papel absorvente. Está pronta a lâmina. Isso aqui se leva então para o microscópio e faz a pesquisa de ovos nas fezes do paciente. Então esse é o método Catocates. E aí também a gente tem o método de Lutz, que é aquele que eu falei para vocês na aula passada, né? Que é aquele, ele é também chamado de Hoffman ou Pons-Jane, que é aquela amostra que a gente vai pegar das fezes, ela vai ser diluída para que ela possa ser desmanchada em água, né, com um bastão de vidro ou então um bastãozinho de madeira. Depois disso, ela vai ser coada por uma gaze dobrada 4 vezes, né, ou uma telinha. E aí essa quantidade de fezes, ela vai ser depositada no fundo aqui, a parte que vai ser mais densa, vai para o fundo e a gente vai ter a sedimentação, essa divisão da parte aquosa com a parte densa. E aí depois se pega uma pipeta e se retira aqui do fundo, né, essa parte que é mais concentrada. Se coloca numa lâmina, uma lamínula por cima, e aí então a gente faz o exame no microscópio. O tratamento se utiliza principalmente dois medicamentos, o praziquantel e o oxanic. O que acontece? No Brasil, o mais comum da gente utilizar é o praziquantel, porque ele é dado pelo SUS. A indicação é de 50 mg por quilo, por peso do paciente, dose única por via oral. Para crianças, a gente utiliza 60 mg por quilo, né, por peso, em dose única também por via oral. Já o outro medicamento, a gente vai fazer a indicação, a gente tem a indicação de 20 mg por quilo, né, por peso do paciente, em dose única por via oral também. Crianças com menos de 30 quilos, a gente utiliza em duas doses de 10 mg com intervalo de 4 a 6 horas. Critério de cura.
Depois que se faz o uso desses medicamentos, a gente indica que o paciente faça, então, mais um exame de fezes, e se acaso esse exame de fezes der negativo, por mais de 4 meses, o paciente então é considerado como curado. Falando um pouquinho agora da prevenção, que já é a última parte, né? Uma forma de prevenção de erradicação da doença é evitar o contato com águas de enchentes, principalmente enxurradas, evitar andar descalço na rua, né, principalmente em regiões próximas a riachos que tenham água doce, utilizar somente água potável, fervida ou filtrada, controle dos caramujos através do saneamento básico, ou seja, se é uma região está com muito caramujo, né, muita infestação, deve-se chamar a vigilância sanitária para que se faça o controle, né, desses caramujos na região, evitar tomar banho de rio em água doce em que tenha caramujo nas proximidades, né? Principalmente em locais que tenham hortas, realizar o combate do caramujo, porque se nós não temos o hospedeiro intermediário, nós não temos como ter um ciclo completo. Bom, pessoal, essa foi a parte, então, sobre esquistossomose. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me procurem e vamos